Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus chama, Ele também envia. Aqui nós vemos o início da grande missão. Você já sentiu que Deus estava lhe chamando para algo maior? Mas o medo, a insegurança ou as circunstâncias tentavam impedi-lo? Atos 13 marca um momento decisivo da história da igreja. É aqui que começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, levando o evangelho além das fronteiras conhecidas. E esse capítulo nos ensina que Deus chama pessoas imperfeitas. Ele capacita aqueles que se dispõem a obedecer. Vamos à nossa leitura? Pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 13, é um capítulo mais extenso, mas anote também aquilo que chegar de lição para a sua vida, de reflexão. Se você quiser fazer seu comentário, você pode deixar seus comentários aqui. Só lembrando que para você fazer seu comentário, você precisa se inscrever no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Divulgue o canal para que outras pessoas também possam ler a palavra de Deus conosco. Vamos à leitura? Atos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito com grande poder. Os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos.
Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressu- ressuscitando Jesus, como está escrito nos Salmos 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão do pecado a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-me e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltemos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna.
A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios do Espírito Santo. E aqui nós temos um contexto em que a igreja continua se espalhando. Esse contexto também vem com perseguição. Aqui está um importante centro missionário, a Igreja de Antioquia. Enquanto líderes e irmãos estavam orando e jejuando, o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para essa obra especial. Pela primeira vez, a igreja envia missionários de forma organizada para anunciar o evangelho aos gentios. Nesse capítulo, ele já começa com a oração, com o jejum, com o direcionamento do Espírito Santo. E está escrito: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E Paulo e Barnabé iniciam essa primeira viagem. E durante a missão, o que que eles vão enfrentar? Oposição, resistência, pessoas que vão ouvir, mas pessoas que também vão resistir. Eles pregam nas sinagogas, eles anunciam que Jesus é o Messias, e Paulo apresenta essa poderosa mensagem, mostrando que toda a história de Israel apontava para Jesus. Muitos receberam a mensagem com muita alegria, enquanto outros rejeitavam. Mas a palavra de Deus continua avançando. Deus fala com quem busca sua presença, e a direção veio durante o momento de oração. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar discernimento de Deus, porque Ele fala quando estamos em oração e jejum. Todo chamado exige obediência. Barnabé e Paulo deixaram a segurança de Antioquia para cumprir a missão. Muitas vezes nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto para fazer a obra de Deus. O evangelho sempre vai enfrentar oposição. Nem todas as pessoas vão aceitar o evangelho. Os judeus, vendo as multidões aceitando, eles encheram-se de inveja. Isso vai acontecer na nossa vida também, quando alguém te vê prosperando, sendo fiel, fazendo a obra, isso também pode causar inveja. Seguir a Deus nem sempre é fácil, mas vale a pena permanecer fiel, porque Deus abre portas para quem persevera. E a alegria do Senhor não depende das circunstâncias. Os discípulos sofreram perseguição, mas estavam transbordando de alegria no Espírito Santo. E mesmo em meio a todas as dificuldades, eles permaneceram cheios de fé, cheios de esperança. Para você praticar, como você faria? Pergunta para você em que ou em qual área, em que lugar Deus está me chamando para eu ser fiel. E eu olho para dentro e pergunto: eu tenho realmente orado, buscado a Deus, jejuado? Eu tenho permitido que o medo me impeça de obedecer, de fazer a obra de Deus? Estou disposto a servir a Deus onde Ele me enviar? Isso são perguntas que eu posso fazer para eu realmente prestar atenção na minha vida, porque Atos 13 mostra grandes movimentos de Deus. Ele vai começar com pessoas comuns, como eu, como você, mas que decidem ouvir a sua voz. E a missão vai continuar. E o evangelho vai continuar transformando vidas. E Deus continua chamando homens e mulheres para fazer a sua obra. Se o Espírito Santo falasse com você agora, qual seria a sua resposta? Já parou para pensar? Porque Deus sempre vai ter lugares para a nossa vida. Deus dá coragem para eu ouvir a sua voz e também para eu obedecer. Obedecer e caminhar.
com fé ao seu lado, que ele possa me auxiliar, que ele possa te auxiliar a ouvir e obedecer também. E que ele aumente a nossa fé todos os dias, que a nossa fé seja sempre aquele lugar onde nós vamos embasar para continuar fazendo a obra. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.